para conosco. Obrigado, Senhor, por mais um dia assim que nos deu. Obrigado, Deus, pelo trabalho, pela vida. E, Senhor, esteja conosco nesse momento no qual estaremos aprendendo mais um pouco da Tua palavra, Senhor. Amém. Seja, Senhor, abrindo nossos corações, nossa mente, para que possamos entender o Teu recado, Senhor. E obrigado, Deus, por tudo que tem nos feito até aqui, Senhor. Em nome de Jesus é que te pedimos e agradecemos. Amém. 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 Hoje aí, não dedo não, gente. É brincadeira, menino. Eu não tô falando, irmão. O notebook, eu vou lá com o dedo, e não é lá. É porque eu acostumado com tablet aqui. Você não entrou. Acostumado com tablet, aí eu quero lá com o dedo também. Mas Mas você tá pode bom. comprar um computador sofisticado, você vai poder mexer com o dedo também. Mas esse meu não alcançamos ainda não. Vai custar ainda, né? Vai custar um pouco mais. Então vamos. Você vai dar Olha. continuidade? Oi? Sim, vou dar continuidade. Ah, você tá aí, né? Peraí, eu tô fora do... Só não está aparecendo sua imagem, sua foto. Você, Só a voz. Vai. Ok. só está a voz. Ok, Mas, Senhor. então, nós vamos dar sequência. Nós falamos da criação do mundo e a criação do homem. E nós viemos para Gênesis 3, o versículo 7 a 13. Aí o 7 e o 8 a gente falou da outra vez. Eu só vou ler ele para entender mais ou menos, para depois pegar o versículo 9. Gênesis quê? Gênesis capítulo 3, do 7 ao 13. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram as folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Esse aqui nós falamos do estudo passado, não da sequência. Então, mas nós podemos ver que eles, quando eles pecaram, comeram do fruto, eles pecaram, eles enxergaram que estavam nus. Eles descobriram que o pecado entraram nele, descobriram que tinha algo diferente. Não era da maneira que Deus colocou eles no jardim. Tinha algo que estava inusitado ali. Se apresentou algo a mais, a nudez. A nudez significa pecado. Às vezes, não é a nudez só de roupa, mas o meu pecado que eu atraio para mim é uma nudez. É porque nessa nudez, que é o pecado, é algo que Deus está vendo em mim, algo nu, algo que não é algo assim que não está em purificação, não tem uma veste santa. Então, a nudez é pecado, significa o pecado em si. Então, eles se esconderam de Cristo. Vamos ver o versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? Ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. 10. E Deus perguntou: quem... 10. E Deus perguntou: quem lhes disse que estava nu? Comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Versículo 11. E perguntou-lhe... É 12 agora. 12. Isso, é verdade. É porque eu que marquei errado aqui. Mas tá, é isso mesmo, desculpa. E disse o homem: foi a mulher que tu me deste por companhia, que me deu o fruto da árvore e eu comi. E o 13. E o Senhor perguntou à mulher: que foi que você fez? Respondeu-lhe a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, nós podemos ver que nos nossos problemas da vida, Adão e Eva caçaram para caçaram o culpado, procurando um culpado. E Deus sendo perfeito,
ele foi culpado. Olha o que é mais. Ele foi, na visão de Adão, ele foi culpado. Quem Marcela. É interessante, Oi. Porque Você está ouvindo? Oi. Você está ouvindo? Tô sim. Só não vou aparecer porque não tenho como hoje. Então tá bem, minha irmã. Fica conosco. Deus abençoe você. Amém. É um prazer. Então, fala, irmão Carlos, eu cortei tudo. Não, é interessante, porque se a gente for focar bem, a gente esquece um pouco da vinda de Jesus, né? Porque o pecado, o erro já foi lá com Adão e Eva. Então, quer dizer, a nudez, você falou lá no início da nudez, né? Aí, até neste momento, eu penso assim que... Aí eu concordo com os muçulmanos, de tampar o corpo completamente. É um desrespeito o que acontece hoje, no meu modo de ver, entendeu? No meu modo de ver. Então, quer dizer, o pecado começou por causa da fruta. Segundo, depois foi que né, Jesus, o Adão ficou com vergonha, né, de Deus. Aí, se a gente pular para o tempo de Jesus, quer dizer, Jesus ele carregou tudo pela segunda vez, ainda nós continuamos fazendo o mesmo erro da primeira vez lá de Adão. E, isso aí, lá na frente nós vamos comentar. O que eu vou estar falando aí. Marca bem na cabeça, aí quando a gente comentar isso aí, a gente entra nesse assunto bem gostoso. Mas isso aí é real. Nós hoje, nós continuamos rejeitando a Cristo, crucificando a Cristo, porque nós continuamos, quando nós pecamos, só que nós temos uma vantagem que a gente reconhece o pecado e volta a se entregar. Pai, perdoa o meu pecado que eu lhe cometi. Que eu cometi. Então, quer dizer, eu reconheço. Agora, tem as pessoas que não aceitam Cristo, esse continua atentado para o pecado de Adão, continua comendo do fruto, e lá na frente ele continua crucificando o que o irmão está falando aí, continua crucificando a Cristo. Na verdade, as pessoas sempre procuram um culpado, né? Sim, o culpado é óbvio. A gente sempre tem que ter um culpado. Tem que ter um culpado do problema. Então, a gente tem, voltando para o nosso texto, a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, porque, às vezes, o culpado é eu, não o meu irmão, não o meu pastor, não a minha irmã em Cristo, ou da minha parte da minha família. Não, o culpado é eu. É eu que tenho que fazer a minha correção em Cristo. Agora, e deixar o erro do irmão de lado, porque às vezes, quando eu faço errado, por exemplo, conjugal, a minha vida com a Neide, muitas vezes a gente entrava em discussão, enquanto que eu não me enxerguei a mim, que eu estava errado, eu que tinha que fazer a transformação para mim alcançar o objetivo dela na minha vida, tinha muito atrito. Não vou falar que hoje não tem atrito, hoje tem atrito, mas em relação ao que tinha no passado, nem se compara. Não tem. Porque eu tenho que reconhecer o meu erro. E assim, é a vida minha com Deus em relação aos meus irmãos, meus amigos. Eu tenho que me achar sempre, eu me corrigindo a mim, levando a mim como errado. Se a gente vê lá uma passagem que fala, quando Jesus mesmo fala, quando o teu inimigo te pedir que você ande 1 milha, ande 2. Quando ele chegar a dar uma bofetada na tua face, vira outra. Quer dizer, isso aí não é se rebaixar, mas é se humilhar no Senhor. Não querer caçar o culpado. Quer dizer que nesse caso a gente coloca como Adão, que ele não quis rebaixar para Deus pedir perdão, né? Isso aí, tá vendo? É isso aí. Porque se ele também tivesse voltado e pedido perdão a Deus, de repente a situação não tinha... Ele não tinha seria outra, né? Não tinha sido expulso do... expulso, então, mas né? é isso aí.
Mas não. O primeiro momento que foi? Se ele tivesse... Ou então, se ele tivesse feito a versão de, como dizem os teólogos, se ele tivesse pegado Eva e falava, Eva, o que você fez? Vamos lá conversar com o pai, vamos procurar o nosso Deus, vamos lá conversar. Passava a mão na Eva, falava, Eva, vamos... Porque, na realidade, fala que a proibição foi feita para Adão, não foi feita para Eva, isso não foi inusitado para Eva, ele que passou para Eva. O peso todo da responsabilidade estava em Adão. Então, era Adão que tinha que passar a mão na Eva e falar, não, você fez errado, eu te falei, agora vamos embora. Vamos lá conversar com o papai. Né? Eles esconderam, né? Se esconderam. Não tem como esconder. Isso ficou bem... Isso tem algumas raças, etnias aqui na Europa, que são típico como Adão, que está sempre caçando a culpa. A culpa nunca é deles, a culpa é de alguém, mas não é deles. Eles tiram a culpa deles. Sim. Eles carregam essa carga genética, vamos dizer assim, essa etnia europeia, que eu não vou dizer que raça que é. Mas tá, então não vai dizer a raça, vamos partir para frente. Aí nós vamos pular agora para... Fala para Marcelo, onde que nós estamos lendo? Gênesis 3, de 7 a 13. Eu vou repetir aqui, agora o versículo 13. Gênesis capítulo 3, o versículo 13. E por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo, o qual fora tirado. 13? Versículo 13. Não. O meu está diferente também. Não, eu acho que você está confundindo tudo aí, irmão. Mas tá. Então, Deus, quando eles pecam, ele pega e tira eles do jardim e passa para que eles possam cultivar o solo para sobreviver das suas próprias custas, não mais do que era viver por exemplo, eles tinham uma vida de paz, uma vida não precisava, vamos dizer assim, não precisava trabalhar, era só colher o fruto e comer, porque eles tinham de tudo lá dentro. Então ele passa a ser expulso daquele jardim para uma vida totalmente diferente. Se a gente continuar lendo, vai ver que eles pegam a mulher, passa a ter dor de parto, o homem com seu suor vai ter que trabalhar para comer. Então, são coisas que eles fez uma inversão tremenda na vida deles após o pecado. E o que a gente pode ver isso aí, quando nós, como cristão, nós aceitamos a Cristo e vivemos uma vida totalmente diferente da maneira que o povo do mundo vive. Porque quando por exemplo, nós vivemos, nós vamos passar pelas tempestades, pelos problemas da vida também. Não é que a gente não vai passar, mas a gente reconhece quando há uma aprovação na vida da gente, e quando a gente atravessa essa aprovação, nós vamos viver vamos dizer assim, vamos estar lá mais forte. Nós reconhecemos que é uma aprovação, que Deus está nos provando, Deus vai nos fortalecer diante disso. Então, eles, o pessoal do mundo não vê essas coisas, e nós vemos. E por um outro lado, que nós podemos ver que quando Deus criou o homem para viver no paraíso, o homem pecou, tirou ele do paraíso, expulsou ele do paraíso, para ele viver a vida, vamos dizer assim, uma vida de sofrimento, uma vida de provações. Tanto vai viver o justo como o injusto, vai passar pelas mesmas tempestades, porque o cristão reconhece a tempestade que vem sobre a vida dele. O injusto, a pessoa do mundo não reconhece. Mas Deus... O ímpio passa por dificuldade e não vê que é a própria escolha dele que é consequência da vida ruim que ele está levando ou de algum problema que ele está passando, né? Então, essa diferença da caminhada cristã e da caminhada do ímpio, né?
que são todos filhos de Deus, são todos criaturas, são todos semelhantes, só que a escolha é que é diversa, né? O caminho Sim, que sim. toma são caminhos totalmente diversos, né? Diverso. Então, Deus criou o homem para viver no paraíso. E o homem perdeu essa oportunidade de viver permanente no paraíso. Mas, quando isso acontece, por sermos o ser humano, criação de Deus, por ser obra-prima de Deus, que o qual ele fez, as outras coisas, ele falou assim, haja luz, e aparece isso, aparece aquilo, isso. E o homem, não, o homem ele fez de uma forma diferente, ele fez com as suas mãos, ele soprou do fôlego de vida dele próprio para o homem, então ele teve aquele carinho especial com o homem. Então, ele continuou ainda negociando a vida do ser humano para que o ser humano tivesse uma oportunidade de vida Na verdade, eterna. Deus considerou a melhor obra que ele fez foi o ser humano. Né? Sim, sim, ué. Isso aí. Somos criaturas, feituras, sua imagem e semelhança de Deus. E a gente devia levantar a mão todo dia e agradecer por isso, né? E a gente fica questionando. É interessante a gente concluir que o Senhor zela por nós, porque nós temos a parte importante, que quando ele deu o sopro de vida, isso partiu dele, né? Estava dentro dele, ele deu para nós. Aí ele está cuidando daquilo que é dele também, né? E nós devemos celebrar, falar, puxa vida, eu carrego a essência do papai todos os dias comigo. Olha que maravilha, né? E o amor dele foi tão grande, né, que a ponto dele entregar o seu única pessoa, o único filho que ele tinha. Ele falou, meu filho, vai lá, a humanidade precisa de você. Vai lá, morre por ele, salva aquele povo, aquela criação, a nossa criação, né? A nossa criação, né? A minha essência, salva a minha essência que está se perdendo, né? Amém. Então, para que isso nós pudéssemos tornar ao paraíso, para que isso viesse salvar, igual a Sônia Ney está falando aí, que foi enviado Jesus, foi para a salvação em si, nós podemos ver em Gênesis, continua em Gênesis 3, 14 e 15, onde ele fala que de uma mulher nasceria uma semente, e que essa semente esmagaria a cabeça da serpente, que é o inimigo. E outra, não é só esmagar a cabeça da serpente, mas sim esmagar, acabar com o que ele implantou, que é o pecado. Que essa serpente é o inimigo. Então, ele, além de acabar na seria da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Então, mas o que a serpente em si, o que o inimigo faz? Fazer com que o homem viva no pecado, o homem não viva a graça de Deus. Então, a primeira promessa de Jesus, de Deus, que Jesus viria, foi aí. Gênesis 3, 14 e 15. Mas vamos como eu estou falando assim, nós ia passear na Bíblia, nesses estudos, nós vamos deixar um pouco essa parte aí, depois nós vamos voltar nela de novo, em Gênesis de novo. Mas vamos no nascimento de Cristo, mas vamos falar um pouquinho continuar falando sobre salvação. Como Deus ama a sua criação, em exclusividade, igual ele falou, ao homem. Olha bem o que fala lá em Gênesis 6:9. Nós estamos passeando. Já é outra história, mas nós queremos chegar no final, no último, lá para o final, em Apocalipse, que é o juízo final. Mas antes disso, então, vamos mostrar isso aqui primeiro. Salvação. 6:9? Gênesis 6:9. Leia, amor, por favor. Essas são gerações de Noé, mesmo? Era homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Então, nós vemos que Adão e Eva, eles eram justos, ele era puro, pecaram e saiu do Éden. E depois, dentro desse povo que saiu lá para cá, Deus fala que tinha uma família,
e uma família que preservava o nome do Senhor, o nome de Deus, e era justa, que era Noé. Então, Deus pensa, eu vou eliminar essa população só está me dando para mim desgosto, dor de cabeça. E eu vou escolher, eu tenho que ter alguém que tenha, que está vivendo o meu nome para que eu o chame. E quem que foi? Noé. Porque ele era o único justo. Então, justo, íntegro entre o povo daquela época e andava com Deus. Então, se a gente vê aí depois no versículo 9, capítulo 9, do 11 ao 15, ele vai pedir para Noé: estabeleço uma aliança com vocês, nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pela água do dilúvio. Porque nós vemos que nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Porque nós vimos que ali, quando ele... não lemos antes, né? Mas quando ele pede Noé para que ele fizesse a arca, para que ele entrasse ele e sua família, e para que entrasse cada casal de animais, foi o único que teve a obediência em fazer isso. Foi aberto para todos, aquela população. Mas quem teve aquele momento de entrar na arca só foi a família de Noé. E hoje nós podemos ver que o evangelho está sendo anunciado por toda a terra, por todas as nações. E são poucas pessoas que estão, é a menor parte que estão vivendo o evangelho de Cristo. Até porque, e outra, não é só o povo que está lá fora que está aceitando, não. Aquele povo que está dentro da igreja, estão lá dentro da igreja, não são todos que vivem o evangelho. Vão lá por um costume, vão lá por ouvir uma mensagem, igual a mensagem do pastor Ricardo que eu ouvi no sábado, que mensagem maravilhosa, mas tem gente que está ali só para ouvir aquele momento, mas não vive o evangelho de Cristo. Então, o Noé anunciou o evangelho, e hoje nós estamos anunciando o evangelho, os pastores estão anunciando o evangelho, cada crente envolvido, de uma maneira ou de outra, está anunciando o evangelho. E aí? As pessoas continuam rejeitando, continuam comendo do fruto, continuam crucificando Jesus. Então, no capítulo de Gênesis 9, de 11 a 15, ele vai falar que nunca mais ele vai destruir o mundo com água, com dilúvio, e depois ele pega no versículo... Aí a gente pode concluir, então, se fosse agora que como se diz, clicou aqui, que é Apocalipse, então a gente fica assim, né? O mundo vai acabar com água, com chuva, né? Como é que fala? Muita chuva? Como é que você fala? Dilúvio. O dilúvio, ou você vai com fogo, né? Você falou que não vai ter mais, então não vai ser com chuva, com dilúvio mais. Não vai ter mais chuva. Não, com dilúvio não vai mais. Não tem como, né? Aí, olha bem o que fala o 13:14. E o meu arco que colocarei nas nuvens. Se vocês quiserem ler do 11 ao 15, depois vocês lerem, mas estou lendo do 13 ao 14. O meu arco que colocarei nas nuvens será um sinal da minha aliança com a terra. 14. Quando eu trouxer a nuvem sobre a terra, e nela apareceu o arco-íris. 15. Então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Então, aqui ele fala dos seres humanos, ele fala dos seres, todos os seres vivos, das plantas, dos grilinhos, dos bichinhos, todos os seres vivos, não é só os seres humanos, que ele vai se lembrar, e para nós nos lembrarmos também, quando nós vemos arco-íris, é um sinal que ele está nos mostrando que ele jamais vai acabar isso com água. Mas aí ele fala lá na frente que é com fogo.
Então, vai ser temeroso, tá? Hum. Não, não cabe mais não, minha amiga, porque isso aqui é longe. Mas quanto tempo? Quantos dias? Então, nós podemos ver, vamos fechar Noé de novo. É só para mostrar para nós a maneira que Deus salvou Noé e Deus vai nos salvar lá na frente. Agora, por que Abraão foi salvo? Como Abraão foi salvo? Por que Abraão foi salvo? Vamos citar um pouco de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, o povo do Egito, os profetas. Por que eles foram salvos? Sendo que ele não tinha Jesus, ele não vivia na graça, ele vivia na época da lei. Eu já vou falar. Eles viviam a promessa de Cristo. Eles acreditavam na promessa de Cristo. Abraão acreditou na promessa de Cristo. Os profetas acreditavam na promessa de Cristo. E se a gente vê, os vários profetas, eu não coloquei nenhum texto, mas vários profetas, eles anunciaram que Cristo nasceria. Era o Messias, nasceria. Ele contou a história de Jesus. Então, Isaías mesmo foi um que falou do nascimento de Cristo. Jeremias falou do nascimento de Cristo. Então, vários profetas anunciaram a vida de Cristo. Então, essas pessoas foram salvas porque creram na promessa que Deus fez, nas alianças que Deus fez. Por exemplo, essa primeira aliança de Gênesis 3,15. Essa foi a primeira aliança. E eles vinham atentando para isso, na promessa. Então, eles acreditaram pela fé que Jesus Cristo nasceria. E eles pensavam que poderia nascer até mais próximo deles, mas não. Não foi para eles, foi para nós. Foi nem para nós, na época dos apóstolos, né? Que para nós só temos ele pelos nossos olhos da fé. E temos ele em vida, na nossa fé que temos. Mas para nós também não foi, nem para eles. Sim, na época dos apóstolos. Jesus veio. E aí, nós vamos pular agora, lá em João 3,16, 17. Aquela promessa que está lá em Gênesis 3, 14 e 15, olha como que ela vem desdobrando no decorrer da Bíblia. Eu não coloquei nenhum, mas é um texto, mas a Isaías fala do nascimento de Cristo, em Jeremias fala também. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... João 3,16. João 3,16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, isso aí é o amor de Deus. O amor de Deus, aquele Deus, aquele que criou o homem lá atrás, Deus deu o fôlego de vida através do seu sopro. Fez o homem com as suas mãos. Então, e esse homem que tenta resgatar novamente os seres humanos através do seu Filho Jesus. Então, ele pega e envia o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós temos que crer, aí depois nós temos que viver para que nós alcançamos o objetivo final. Mas olha 17, o quanto é gostoso 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele, ou por Amém. ele. Então, ele não veio para condenar o mundo. Jesus Cristo não veio. Jesus Cristo veio para mostrar o caminho, mostrar a liberdade para ir para o céu, para ter uma vida eterna com Cristo, para ter a salvação, para gozar uma vida pura e santificada da presença do Senhor. E o homem rejeita isso. E quando o homem cristão, vamos dizer, nós que vivemos o Evangelho, às vezes nós deveríamos pensar mais nisso e viver mais o Evangelho de Cristo, viver mais o amor de Cristo, porque ele fez tudo isso por nós. Ele largou a sua glória, ele veio sofrer aqui na terra, padecer aqui na terra, que o qual não precisava padecer. Mas ele fez por quê? Por amor. O Pai enviou por amor. O Filho veio por amor. Então, eu tenho que ter amor também para anunciar o Evangelho de Cristo. Amém? Amém. Amém. Então, se Deus envia, ele tem que nascer. Se ele tem que nascer, nós temos que mostrar o texto.
Vamos lá, Mateus 2, o versículo 1. Vamos passear. Mateus 2. Mateus 2, Mateus 2, versículo 1. Ok. Eu não vou Vamos falar, passear na Bíblia. eu Um não vou tour falar, turístico. eu não vou falar da história, aquela história que era do Espírito Santo, aquela lá. Mas só vou falar sobre onde nasceu. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, Belém da Judéia, nos dias de Herodes, os magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Então, nós podemos ver que ele nasceu em Belém da Judéia. O nascimento de Cristo, ele é uma promessa cumprida para a minha vida, para a vida de cada um. Ele faz uma promessa que ele viria e esmagaria a cabeça da serpente. E aqui ele nasceu. Tá, beleza, meu irmão? Obrigado. Ele nasceu. Então, mais uma promessa cumprida. Lá ele promete, aqui ele cumpre a promessa. Deus cumpre a promessa dele. Amém. Amém. De Jesus Cristo. Ele só simplesmente, aqui ainda ele não esmagou a cabeça da serpente, porque ele tem que morrer, ele tem que ressuscitar para que isso aconteça. Mas ele já vem para mostrar o caminho. E ele não vem por ele vem pelo Pai. Para isso, vamos lá. João, capítulo 6, 37 a 40. Show, meu Carlos? Show, galera? 6. Sim. 37 a 40. 37? 37 a 40. Ah, ok. Não, do versículo 37 ao versículo 40. Só é 4 versículos, amor. Não, tô falando, tem bastante versículos esse capítulo. Lei. Todo o que o Pai Sim, é verdade. virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Portanto, esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho nele crê, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, nós estamos vendo aí que Jesus Cristo ele veio a mano do Pai. E Deus deu para ele escolher pessoas para lhe servir. Então, tem pessoas ainda aí que precisa ser anunciado o evangelho, para que ela alcance o evangelho, para que ela alcance a vida eterna. Então, é por isso que nós não podemos deixar de anunciar, nem que seja um atropelamentozinho pequenininho, a sementinha daqui, sementinha dali, nós temos que jogar a semente. Quem sabe que é esse cidadão que está precisando, que é o escolhido e está faltando a semente, está faltando germinar a semente nele. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Olha o que Jesus está falando. Ele veio para a terra, não veio para fazer a vontade dele, não. Mas fazer a minha vontade. Mas fazer a vontade daquele que me enviou. E quem enviou? Foi Deus quem enviou. Foi o Pai quem enviou. Então, e ele avisa ainda que Jesus fala que ele não quer que nenhum se perca. E que no último dia vai ser ressuscitado. Então, vamos fechar aqui, essa é a preocupação de Jesus, e tem que ser também a nossa preocupação de continuar anunciando o evangelho, porque ele nos escolheu para que nós possamos dar fruto. Porque o ramo que não dá fruto, ele é cortado, ele é lançado fora, para ser queimado. Então, a minha escolha, não foi eu que escolhi Jesus, mas sim ele que me escolheu, Deus que me escolheu. Você não me escolheu a mim, mas eu escolhi a vós. Fala assim. Então, Deus enviou Jesus para anunciar essa palavra, e essa palavra tem que ser continuamente anunciada agora por nós. Amém? Amém. Amém. Fica aqui, então. Aí, o próximo, vamos seguir, dar sequência em 1 Pedro 2,24. Da sequência. 1 Pedro 2,24. Ok. Mas vai ser o próximo. Ok, sequência. Nós vamos estar sempre orando, né,
pela família. 5 minutos só, galera. Vou ser rápido para terminar. Orando pelas famílias, pela igreja. Agora, em exclusividade, né? A família do pastor Ricardo, que perdeu seu sobrinho, a Pâmela e a sua filhinha, que está ausente, o Edson, né? Que ele foi morar com o Senhor, né? Já fez a parte dele aqui na Terra. Sim, agora está na parte final. E a própria Bíblia fala lá em Tessalonicenses que eles ressuscitarão primeiro e depois nós, sendo arrebatados, nós nos encontraremos nos ares. Então, a parte dele já foi feita aqui na Terra. Então, pelas igrejas, pela família e pela família, pastor Ricardo. E aí só a família. Amém. Mais alguém? Mais alguém? Eu engrosso a família, todas as famílias em geral. Família Naves, família Branco e família Mendonça e família França. Todas as famílias que estejam debaixo da proteção do nosso Deus. Amém. Amém. Para mim Marcelo? também continua a Laís, a Thaís, né, da família, como você já colocou a família, e eu peço oração para Denise, porque ela acabou voltando para casa agora, como eu disse da outra vez, não sei se vocês lembram, é a minha vizinha que mora em seu apartamento, e os médicos realmente já confirmaram 3 meses de vida. A partir de aí, pode ser 3 meses a 1 ano, mas ela já está em casa em torno para receber os amigos e para ver. Ela realmente não está andando e eu peço oração para ela também. Marcela, tem um pedido? Eu tenho um pedido para o marido da minha prima, que fez uma cirurgia na coluna, e aí ele vai retornar sexta-feira ao médico, o nome dele é Diego, para saber se o tumor que foi retirado é benigno ou maligno. E aí, para a gente orar que não seja nada. E minha prima está grávida, com a gestação de risco, ela ficou a gestação toda e o neném está para chegar e eles estão passando por essa situação. Amém. Amém. Está orando. Amém. Qual que é o nome também dele? Diego. Diego. Pela vinda da minha enteada também, que a gente aplicou para o precepto ou para o Family Permit dela no Brasil, e a gente está aguardando resposta e tentando organizar tudo também para orar por isso. Amém. 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 Irmão Carlos, ora para nós. Mas antes do irmão Carlos orar, talvez depois corte na oração orando, né? Marcela, obrigado por você estar com a gente. Foi bom demais ter você junto. Um abração para o Juliano, o seu filho. Graças. Que Deus continue te abençoando, você e sua família, tá? Amém. Mais Amém. vezes. E a quarta-feira, Tá se você quiser bom. participar com a gente novamente, esse link está lá já, mas eu vou mandar de novo, mas esse link aí já tem para várias quartas-feiras. Obrigado Tá por estar com a certo. gente. De nada, eu que agradeço. Então tá, se acabou que é 2 minutos. Mas eu agradeço ao Amém. Senhor Deus, Deus Pai, grandioso que Tu és. Jesus. Obrigado por essa palavra maravilhosa que tem entrado nos nossos corações. Quero aqui, Sim, Senhor, Deus. não vou falar o nome de todos, mas o Senhor sabe melhor do que eu, Amém. melhor do que nós, todos aqueles que necessitam dessa oração que estamos incluindo. Temos em mente o nome, as pessoas, a Sim, família, Jesus. os pastores, que eu coloco em tuas mãos, Senhor, todos aqueles que estão enfermos, estão ali no hospital, principalmente na gravidez, principalmente documentação, pastores, familiares que têm perdido os seus filhos, seus netos, os seus parentescos. Eu agradeço a Ti, Senhor, porque sabemos que precisamos ter um motivo para estar junto a Ti. Então, é por isso que me alegra, Senhor, em saber que o Senhor tem nos abençoado, tem nos mostrado o caminho para estar junto a Ti. Obrigado, Senhor. Continua abençoando ali a vida do Jair e da Neide, todos os familiares deles, Senhor. Sim, Jesus. Também a da Sônia, toda a minha família, toda a família da Marcela também, que seja abençoada em nome de Jesus. E eu já agradeço a Ti. Amém, amém e amém. Amém, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deu tempo! Deu tempo para nós bater.